Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nessa aula eu vou ensinar para vocês como definir um limite de requisições para um determinado endpoint da sua API em Laravel. Na última aula, criamos os endpoints de autenticação da nossa API e também aprendemos a como utilizar um endpoint que exige autenticação aí na nossa API também. E para esse ambiente, pessoal, eu estou utilizando o Laravel Herd, ele já instalou tudo que eu preciso para desenvolver em Laravel. E também estou utilizando o Postman para consumir as nossas APIs, tá? E, bom, a primeira forma aqui vai ser na rota de login. O usuário ele pode vir aqui na rota de login e fazer quantas tentativas de login ele quiser. Deixa eu colocar uma senha errada. Ó, tô fazendo aqui, ó. Tá dando 401 não autorizado. Tô tentando. Então, se ele tentar fazer 3.000 vezes a requisição, ele vai conseguir. E uma hora ele vai conseguir entrar no sistema, tá? E fazendo algum ataque de força bruta, algo do tipo. E a gente consegue definir a quantidade para uma rota específica. Fala, ó, na rota de login eu só quero 3 requisições por minuto, por exemplo. E a primeira forma, a mais fácil de se fazer isso, é a gente colocando um middleware próprio do Laravel. Então aqui no final da rota, vou colocar middleware, vou abrir uma string, como é um só, tá? Eu vou colocar throttle, assim que se escreve, tá? Ó. Throttle. E aqui eu falo, ó, eu vou querer que sejam feitos 3 requisições, vírgula, a cada 1 minuto, no máximo, para essa rota. Então eu vou salvar, vou voltar aqui no Postman, eu vou tentar fazer as requisições de novo, ó. Fiz uma, ó, tá dando 401. Fiz outra. E na próxima não é para deixar mais. Aí, ó. Aí já retornou um erro, ó. 429, too many requests. Muitas requisições. Quando você usa esse middleware, qualquer tipo de middleware throttle, ele aqui no headers, ele retorna a quantidade de limites, ó, 3, a quantidade restante de tentativas e o tempo que eu posso tentar fazer a requisição de novo, ó, 52. Se eu der um send, ó, eu só vou poder fazer daqui 22. E aqui o time que ele vai ser resetado, certinho, que eu vou poder fazer uma requisição nova. Bom, essa daqui é a forma mais simples, tá? Porém, a gente não tem controle se é por segundos, se é por dia, entendeu? A gente não consegue fazer validações personalizadas, personalizar a mensagem também. E para isso, o Laravel ele introduz uma forma da gente poder implementar um personalizado. Como que a gente vai fazer isso? Aqui em Providers, aí ó, vocês vão vir aqui ó, em App, Providers, vai ter o App Service Provider, tá? E aqui no método boot, a gente consegue criar esse Hater Limiter. Eu já deixei 2 criados aqui para a gente entender melhor, tá? Como que funciona. Bom, esse daqui vai ser o primeiro que eu vou mostrar para vocês, que eu criei. É um Hater Limiter, que o nome dele é Login, tá? Esse for, o nome dele vai ser Login. E que é o request normal, mas ele retorna as validações. O limite vai ser por minuto 10. Mas só que por minuto, por e-mail, vai ser apenas 3, entendeu? A gente consegue fazer essa diferença. Eu posso fazer, ou seja, tá? Eu posso tentar 3 vezes com 3 e-mails diferentes. Vai dar 9 requisições. E uma aleatória. Aí com 10 ele bloqueia. Mas com um e-mail, eu posso fazer 3 requisições apenas. Ó. Então, como é 2, como são 2 validações, eu retorno um vetor. Mas se fosse só por e-mail, eu poderia fazer só isso. Ó. Retornar essa verificação direta. Tá? Mas eu quero ser mais flexível, para isso eu dou 2 opções. Ele tentar com e-mails diferentes e também para tentar 3 vezes apenas com um e-mail específico. E como que eu uso isso, Lucas? Aí, como eu já defini ele aqui no boot do App Service Provider, eu vou voltar aqui no meu api.php e aqui no login eu vou vir e vou colocar middleware de novo.
Aí eu vou abrir uma string, aí eu vou colocar o mesmo throttle, tá? Aqui eu vou colocar 2 pontos e eu vou colocar o nome do for que eu defini aqui, ó, que é o login. Aqui eu vou colocar login. Vou salvar. Aí agora, pessoal, opa, abri ali o editor. Vou voltar aqui na minha API e vou dar o send de novo. Ó, primeira vez, tá? Deu erro. E aqui, ó, note que ele está retornando ainda, tá? Os limites. Aqui eu vou ir de novo, mesmo e-mail. De novo. E a quarta vez ele já deu um erro, too many requests. Então, send, ele bloqueia, aí aqui no headers ele retorna a informação. Aí, pessoal, ó, vou mudar de e-mail. Ainda está dentro do mesmo minuto, tá? E bloqueando, bloqueou. Agora eu vou fazer mais requisições com e-mail diferente. Aqui ele já deu porque eu já devo ter clicado em send mais de 10 vezes, tá? Ou seja, é 10 vezes no total mesmo. E aqui ele retorna o tempo, tá? 9 segundos, 3, 2, 1. Aqui ele já permitiu fazer. E ele retorna também, ó, tentativas restantes, 3. Ou seja, se você for um desenvolvedor front-end, é só pegar o headers aqui, o que retornou, o do response, e procurar por essas chaves aqui, ó, que sempre vai estar disponível aí para vocês. Bom, continuando aqui, eu tenho um outro hater limiter, tá? Que ele chama user. Aí eu tenho aqui por minuto 5 tentativas, tá? Aí eu vejo se é por ID, ou seja, como que eu posso dizer? Se o usuário usuário autenticado, ele pode fazer requisições 5 vezes. Já se ele não tiver autenticado, ele pode fazer 5 vezes com o IP dele. Tem essa opção. Daqui é um coalesce, tá? Que a gente fala, se tiver esse, vai esse, se não, vai ser por esse. Então, aí por isso que eu uso esse by. E aqui no response, pessoal, notem que esse daqui é diferente, porque ele é personalizado, a gente consegue personalizar a frase, o retorno, entendeu? Aí aqui eu tenho um response, ele tem o request e o headers aqui no function. E aqui eu já peguei esse retry after, que é o que retorna aqui no Postman. Ó. Deixa eu ver se eu acho algum. Ao send. Agora parou de vir. Ah não, tem que expirar, né? Beleza. Você pega esse retry after, que é o tempo. Aí se não tiver, vai ser 60, que é 1 minuto, né? Aí eu dou esse return personalizado. Ó. Message, você excedeu o limite de requisições. Por favor, tente novamente mais tarde. E aqui eu retorno esse retry after seconds com o valor ali do header. Aí eu vou implementar isso daqui aqui nessa rota de user e tal. Então, como eu já tenho um middleware que exige autenticação, vou trocar por um vetor e vou adicionar mais um, que vai ser o throttle, isso é a palavra. E vai chamar user, né, que é o nome do for que eu dei. Aí se eu voltar aqui, ó, não esquece que eu estou aqui na rota user, tá? Tem aqui informações do usuário, user, então send. Estou autenticado, beleza, tá indo. Lembrando que eu defini aqui, ó, 5 por minuto se existir o user ID, tá? Too many requests. Você excedeu o limite de requisições. Por favor, tente novamente mais tarde. Aí ele retorna o time também. Uma nota interessante é que quando você personaliza o retorno do rate limiter, você não tem aquelas informações aqui no header mais, tá? Isso fica por sua conta na hora de retornar essas informações da API. Bom, pessoal,
que eu vou mostrar para vocês agora? Algo interessante que a gente vai fazer. Se eu vim aqui, eu vou dar um dump die, que é um DD, no meu request user, tá? Eu tenho ele disponível aqui, ponto e vírgula. Se eu fazer uma requisição, dar um send, e vir aqui no preview, que ele mostra o HTML, eu tenho acesso a todas essas informações aqui, ó, tá? Password ele vem em hash, tá? Lembrando que tudo aqui é fictício, é de teste, tá? Aí, faz de conta que, eu quero que um usuário que é VIP, por exemplo, que é Premium, ele tenha uma quantidade maior de requisições do que um usuário que o plano dele é básico, entendeu? A gente consegue fazer isso, mas para isso a gente precisa atualizar o nosso model do user para ter uma chave nova, que vai chamar plano, pode ser plano. Ou seja, se for básico, eu quero que seja 5 requisições, e se for premium, eu quero que seja 60, por exemplo. Aí tem como a gente fazer isso também. Aí, se vocês quiserem tentar aí, eu vou fazer aqui agora. Bom, como eu não tenho muitas informações aqui na API, não tenho quase nada, eu vou apenas atualizar o modelo e a migration e vou dar um reset em tudo. Aí a gente cria tudo do zero. E também eu vou atualizar aqui o autocontroller do método registro, tá? Então, ó, primeiro passo eu vou vir aqui em App, Models, User, tá? Esse daqui é meu user. Aí aqui no Fileable eu vou adicionar um que vai chamar, vou adicionar em cima abaixo do e-mail. Vai chamar plan, de plano, tá? Aí salvei, só fiz essa alteração. Tô falando que vai ter um campo que ele é preenchido a mais, tá? Aí agora eu vou vir aqui em Database, Migrations, aí eu vou achar essa Migrations do user. Lembrando que se você tivesse mais informações na sua API, o seu sistema já estivesse em uso, em produção, o ideal era você criar uma migration de alteração. Incrementa, tá, um campo na sua tabela. Aí aqui embaixo do e-mail, eu vou colocar aqui, ó, table string, vai chamar plain, tá? Ponto e vírgula. Ele não vai ser nulo, ele sempre vai ser preenchido, tá? E aqui eu vou salvar. Ok. Essas foram as alterações que eu fiz no modelo. Agora eu vou vir aqui no terminal, tá? Vamos ver se eu vou conseguir rodar essa migrations. Deixa eu ver aqui, ó. PHP. Talvez eu vou ter que reiniciar aqui o projeto, pessoal. Ver se eu consigo. Start. Reload. Developer, reload window. Eu não estava tendo acesso ao PHP aqui dentro. Aqui, ó. Deixa eu tentar abrir e fechar aqui. Merge. API version, beleza, aqui eu tenho acesso. API Project. Só no de vocês já é para estar configurado isso, tá? Beleza. De espaço ponto. Voltei para onde eu estava. Deixa eu ver se o PHP está disponível aqui no terminal. P verso. Beleza? Ó, PHP Artisan, Migrate, Fresh. Vou dar um Enter. Aí ele vai atualizar o modelo do user. Ele vai adicionar aquele campo de plain, que é um campo novo. Beleza. Mas só que depois vou ter que criar os usuários novamente, tá? Aí, pessoal, aqui no... Deixa eu fechar tudo isso. Aqui na rota Register, eu vou abrir o Autocontroller. E aqui no Register, todo usuário novo que ele se autenticar, tá? Por exemplo, eu vou
Depois que ele mandou as informações tudo certinho, eu vou definir que o plan dele, que o plano, vai ser basic, vai ser um plano básico, tá? Então, beleza. Toda hora que eu criei um usuário novo, o plan dele vai ser basic. Aí fica aqui. E é isso. Vamos testar. Vamos ver se a gente consegue criar um usuário. E lucas@gmail.com. Estou no register. Mandei. Ok, criou o usuário. Aí ele retorna para mim já as informações. Ó, o plan desse daqui é basic. Beleza? Aí, vou salvar aqui. Aqui no login, lucas1@gmail.com. O password é teste123, salvar, send. Beleza, está autenticado. Aí, pessoal, agora, ó, eu vou voltar aqui no Providers, tá? Vou vir aqui no App Service Provider. E aqui, ó, se eu vir aqui no API, eu tô usando aqui, ó, throttle user, tá? Na rota de user. Eu tô dando aquele DD no request user. Aí, deixa eu ver aqui. Informações do usuário. Send. Ah, tá. É que primeiro eu tenho que estar autenticado para depois ele aplicar o middleware, tá? Desculpa, eu não tinha falado isso. Autenticação. Vou vir em preview. Beleza, agora eu tenho essa variável que é o basic, tá? Agora, pessoal, eu quero criar um novo aqui, tá? Vamos ver aqui, ó. hlimiter for plain, tá? Aí isso daqui vai ser simples, tá? Vou ter um function. Aqui vai ser o request. Request é da requisição, tá? A variável. Aí vai funcionar o seguinte. Return. Se o request user, tá? A seção plan for igual a basic, tá? Eu vou retornar o limite por minuto. Então, coloco um if ternário. Eu vou retornar um limite por minuto de 5 requisições, tá? Aí, se não, eu vou falar que o limite, se for premium, vai ser de 20 requisições, tá? E aqui eu tenho que colocar um ponto e vírgula, tá? Então eu criei um novo tipo de hater limiter, que ele chama plan. Aí ele vai verificar se o plano do usuário for basic, ele vai retornar 5 por minuto, 5 requisições. Senão vai ser 20, se for premium. Aqui dá pra, dá pra vocês deixar mais bonitinho também, que é a forma rápida de fazer, tá, pessoal? Só pra dar uma explicaçãozinha. Se eu não me engano, aqui esse hater limiter, tá, pessoal? Só pra... Você consegue colocar ele per second também, que é por segundo. Aí tem per day, tá? E também, se eu não me engano, tem none, que é nenhum. Aí eu vou até deixar assim, ó. Se o usuário ele for premium, né? For qualquer coisa diferente de basic, aí ele não vai ter limite. Vou deixar assim. Aí agora eu vou aplicar ele aqui no user. Então aqui eu vou, em vez de usar o user, eu vou usar o plan, tá? Aí vou vir aqui, informações do usuário, tem um send. Vou vir aqui, ó, em JSON. Beleza? E se eu vir aqui no headers, pessoal, ó, beleza? Como eu coloquei 5 por minuto, né? Deixa eu ver aqui. Para usuário basic, aí beleza? Uma hora vai acabar. O too many requests. Lembrando que eu não personalizei o retorno desse, tá? Aí, agora vamos criar um usuário, pessoal, que ele é premium, por exemplo.
Então eu vou vir aqui no Register. Aí agora todo usuário que se autenticar por tempo limitado, ele vai ser do tipo Premium, tá? Então eu vou criar uma outra conta aqui para mim. Aqui em Register, vou colocar lucas2@gmail.com. Fiz o login, ó, Plain Premium, tá? Aqui eu vou copiar o token. E agora eu vou vir aqui em informações do usuário. Na Authorization eu vou trocar por esse token novo, tá? Vou dar um send. Tá dando não autorizado. Beleza, agora foi. Aí, pessoal, como é premium, tá? Tá retornando. Vamos ver aqui no headers. Headers, ó, ele nem tem essa informação. Porque é ilimitado, né? O premium é ilimitado. Aí, beleza, só pra gente validar isso, eu vou voltar aqui no service. Eu vou falar que o premium ele vai ter um per minute, tá? De 25 requests. 5 requisições por minuto. Se eu der um send, agora ele retornou. Aqui, ó, limit remaining, restante. 4, isso daqui é por minuto, tá? Aí depois, se der um minuto, ele vai resetar. Bom, pessoal, é isso. Eu acho que ficou bem completo. Deu pra passar uma visão geral de como fazer esse limite. Lembrando que aqui no login, principalmente, login na API no geral, isso não resolve ataques de DDoS, tá? Isso daí vai resolver com serviços contratados à parte, como Cloudflare, essas coisas. Aí já é coisa de infra, tá? Não tem muito que você fazer a não ser proteger o seu sistema definindo esses limites, tá? Aí ajuda muito, na verdade. Então, se você gostou do vídeo, pessoal, deixa o like aí, se inscreve no canal. Aí as próximas aulas aí eu vou estar explicando um pouco sobre os tokens, tá? Os abilities, perdão, que a gente definiu na hora de criar o token da nossa API. Até a próxima, abraço!